Saudações, leitores! Eu sou a Mila do De Livro em Livro e hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência lendo o livro Romance Tóxico, escrito pela Heather Demetriou e publicado pela editora Seguinte. Acredito que se você chegou a esse vídeo é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Então, se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum dos conteúdos que eu estiver postando. Aproveita e já deixa aí o seu like, o seu curtir, o seu comentário, o seu compartilhar, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E também aproveita este momento e participa do sorteio de 1000 inscritos que está acontecendo aqui. Porque quanto mais gente estiver participando, vamos chamar mais outras pessoas para participar. Porque assim que o canal completar 1000 inscritos, a gente vai fazer esse sorteio. Eu estou super ansiosa para que esse dia chegue o mais rápido possível. Eu também quero pedir para vocês que acompanhem o canal, se gostam desse conteúdo, me sigam nas outras redes sociais, porque eu tô sempre por lá e também pra gente poder bater um papinho ou saber mais o que vocês esperam no canal, o que vocês desejam de conteúdo. Então é muito importante que vocês me sigam lá e a gente esteja assim dialogando, tanto no Twitter, no Facebook, no Instagram, enfim, em todas as outras redes sociais que estão aqui disponíveis no box de informação. Agora vamos ao que realmente trouxe vocês aqui para este vídeo, que é falar sobre o livro Romance Tóxico, que é uma leitura muito delicada, muito sensível, mas de extrema necessidade. Gente, o tema abordado aqui é extremamente necessário de ser discutido, de ser debatido. Esse volume aqui mexeu muito mesmo assim com os meus sentimentos, porque ele vai abordar um tema principal, que é um assunto muito delicado, que todo mundo gosta de falar. É mais fácil fingir que relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos não existem, ou então considerar esse tipo de relacionamento normal, que ciúme é normal, que é amor, confundir isso com amor, do que a gente meter o dedo, meter a mão, soltar o verbo e dizer que não é saudável, que ciúme em excesso, privação de contatos sociais ou de outras pessoas ou de outros locais não é normal. Violência psicológica, verbal e física também não é prova de amor, mas a sociedade gosta de romantizar esse tipo de relação, né? A Demetriou, nesse volume, ela grita assim: vamos parar de ser hipócrita, gente. Vamos falar sobre relacionamentos abusivos, é saudável, e que se você está vivendo esse tipo de relação tóxica, você tem que pedir ajuda, você tem que se libertar disso, porque não vai trazer sua felicidade. Então, a Heather Demetriou está gritando em todas as páginas desse livro: sociedade, deixa de ser hipócrita. Sociedade, deixa de romantizar a violência. Para de pensar na felicidade dos outros e vai buscar a sua felicidade. Isso não é egoísmo, é amor próprio. Geralmente a pessoa que está vivendo ali um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, ela não percebe que está dentro dessa situação, e porque ela já está tão ali sofrida, ela já perdeu tanto a sua capacidade de pensar em si própria, de pensar na sua própria felicidade, ou então ela já está tão reprimida psicologicamente e tão sensibilizada que ela não consegue, ela já perdeu tanto o seu amor próprio que ela não consegue perceber ali aquela violência contra ela mesma que o seu parceiro ou a sua parceira está fazendo. Inclusive aqui mesmo no livro tem uma citação em que ela diz que não acredita como que ela foi tão frágil, tão boba, tão ingênua, que diz assim: às vezes choro e me pergunto como foi possível eu ter sido tão fraca, tão mole, porra. Sem você por perto, finalmente consigo enxergar todos os meios que eu usou para manter meu coração acorrentado ao seu. A manipulação, o abuso verbal e físico, os jogos mentais. E ainda assim sinto sua falta. Não é foda? Mas sinto falta de ser amada, mesmo que fosse um amor doentio, em estado terminal. Como vocês perceberam na fala da personagem aqui, ela diz que não consegue imaginar como que ela foi tão fraca de não ter percebido isso, mas agora que ela se libertou desse tipo de relação, ela consegue ver. Então, o que eu quero dizer é que às vezes é mais fácil as pessoas que estão fora do relacionamento
perceberem esse tipo de excesso, esse tipo de abuso dentro daquela relação e poder fazer alguma coisa, poder dizer alguma coisa. Eu sei que é muito difícil mesmo, quando alguém chega para uma pessoa que está ali apaixonadíssima e diz: olha, sua relação não é saudável, você está cedendo demais, ele te tratou desse jeito, não é legal e tal, tal, tal. Às vezes a pessoa não quer enxergar ou apenas alega que vai mudar, que aquilo ali é uma fase, que é um dia ruim e esse tipo de coisa. É difícil você convencer as pessoas? É, mas você tem que fazer a sua parte também. Acho que a gente, às vezes, tem aquela noção de que nos relacionamentos dos outros a gente não deve se meter, não deve se envolver, mas isso não é verdade, porque quando você ama alguém e ela está próxima de você e você está sofrendo, como que você tem a capacidade de ficar calado, gente? Como é isso? Eu acho uma falta de amor, tá entendendo? Eu acho que você não se importa tanto com a pessoa. Por isso que você se calou, por isso que você viu tudo o que viu e não falou nada. É exatamente isso que a gente vai encontrar em romance tóxico. Esse tipo de relacionamento tóxico e abusivo. E esse é o principal foco, assim, total do livro. A gente tem outros temas aqui dentro do próprio livro, mas o foco mesmo é o romance tóxico aqui. E a narrativa vai ser toda contada pela Grace. E ela vai contar como foi que ela se apaixonou, como foi que ela se envolveu, como foi que o começo, o meio e o fim desse relacionamento. O que eu mais gostei e ao mesmo tempo que mais me chocou durante a narrativa desse livro é que quando a Grace ela vai contar a história dela do começo, do meio e do fim do relacionamento, contar coisas que o namorado dela fazia, o Gavin, que é o Gavin, fazia coisas, declarações de amor, enfim, várias coisas fofas e lindas. E faz o leitor ficar assim, suspirando mesmo e ficar assim, pensando: puta que pariu, eu quero um homem desse, esse homem é perfeito, eu quero pra mim. Ela naquele momento e joga na sua cara que aquilo ali não vai terminar bem, que o romance, aquilo ali foi um começo lindo, mas que ela ia sofrer muitos abusos, muitas manipulações nas mãos do Gavin, que não ia ser nada bom, nada feliz, nada tão incrível quanto no começo. Ficar lembrando assim ao leitor de que algo ruim vai acontecer para estragar, para deteriorar aquela relação, foi uma facada assim no coração da gente, do leitor mesmo assim, porque não tem como a gente não ficar suspirando, não ficar shippando o casal, a Grace e o Gavin, porque no começo eles são muito fofos juntos. A gente começa a suspirar e a gente começa a desejar que eles fiquem juntos e tal. A gente se apaixona pelas mensagens, pelas cartas, pelas músicas que o Gavin compõe pra Grace, porque ele é músico. E aí, de repente, ela tá contando ali aquelas coisas maravilhosas e diz que aquilo ali foi o começo do fim de ela perder a liberdade, de ela perder a autoestima. E aí isso choca demais a gente. Porque ela já tá contando assim a história da perspectiva do fim, né? E não da perspectiva de como tudo começou. Ela conta como começou, mas ela já conta, já antecipa pra gente que não vai ser feliz assim, não vai ser bonito assim o tempo inteiro. Aquele negócio, aquelas expressões idiomáticas que cabem tão bem aqui. Quem vê cara não vê coração, as aparências enganam. Ele é um lobo em pele de cordeiro, então ele se mostrou uma pessoa extremamente maravilhosa, extremamente sensível, extremamente romântica e apaixonada. E não era de fato aquilo, ele se tornou assim um pesadelo na vida da Grace. Importante levantar um aspecto dentro do relacionamento da Grace com o Gavin. Quando eles começaram a se relacionar romanticamente, o Gavin ele tinha acabado de sair de um relacionamento terminado, um namoro, e ele estava muito fragilizado. Ele tinha tomado uma série de ações muito prejudiciais para ele mesmo. E todo mundo ficou sabendo, inclusive a Grace, e mesmo sabendo de todas as coisas que tinham acontecido e todas as coisas que o Gavin tinha feito, a Grace resolveu se jogar ali naquela relação e aproveitar a oportunidade, né, de estar com aquela pessoa por quem ela sempre foi apaixonada, né. Então, é interessante. E tem uma citação que mostra bastante isso, de ela, tipo, achar fantástico tudo que ele fez, tudo que ele passou, quando terminou, assim, um relacionamento com a antiga namorada. E eu achei, assim, meio mórbido, meio assustador mesmo, mas eu vou ler a citação pra vocês. Fico maravilhada com o romance mórbido que há em tudo isso. Com o fato de alguém em nosso mundo de drive-thru
bosta de vaca em igrejas evangélicas ter feito o tipo de coisa que só vimos no palco. Algo dentro de mim ecoa aquela recusa em participar da atrocidade da vida. Admiro a coragem necessária para desistir. Só artistas torturados fazem isso. E ser uma artista torturada é um dos meus desejos mais fervorosos. Eu achei ela um pouco complexa também. Quero dizer é que tanto o Gabe quanto a Grace estavam ali vivendo um período de muita fragilidade. Eu não quero dizer que nenhum dos dois são personagens ruins ou personagens maravilhosos, porque o Gabe, ele não é um cara ruim, ele é uma pessoa muito boa, assim, ele é um bom filho, ele é um bom amigo, mas em questão de relacionamentos ele meio que perde a cabeça, ele meio que tem questões não resolvidas que precisavam ser trabalhadas psiquiatricamente, psicologicamente, e ele acaba que não pede esse socorro, ele não procura, ele não enxerga esses problemas nele. Já a Grace, ela não é tão inocente assim, porque apesar de ela ser a vítima dessa relação, ela não é tão inocente porque ela sabia de toda a bagagem que o Gavin estava trazendo para junto dessa relação, para dentro dessa relação que tinha. Assim, ela resolveu se jogar dentro desse relacionamento, assim, totalmente. E ela também tem a sua parcela de culpa, porque ela foi tolerante demais, e tinha alguns problemas ali dentro da relação, ela não pediu ajuda, ela não desabafou com ninguém. E, ao mesmo tempo, eu vejo que ela também foi muito vítima dessa relação em si, mas também da própria situação que ela estava vivendo, porque ela também estava ali diante de uma relação familiar cheia de problemas e que a mãe dela, o pai, e o padrasto dela e o pai dela tinham assim, uma série de problemas que faziam com que a própria relação familiar dela fosse muito abusiva, muito degradante, muito humilhante. E ela acabou vendo naquela relação ali com o Gabe a solução para os seus problemas, como se tivesse sido assim a válvula de escape, assim, a realização de um sonho. Ela pegou o garoto mais bonito, mais legal, e que ela, por quem ela sempre foi apaixonada, e que de repente ele estava ali correspondendo os sentimentos dela. E aqui eu quero abrir uma aspa, porque eu achei um ponto bem legal no livro, que é tratar relacionamentos abusivos, não só os românticos, mas também qualquer tipo de relação com pessoas pode se tornar abusiva, seja ela dentro da família, seja ela no seu trabalho, dentro da sociedade, ou seja ela mesmo assim com os seus amigos. Então, também há uma abordagem desse tema, sim, só que com menos foco, mas também de imprescindível discussão, que faz uma reflexão muito bacana, muito importante para a nossa própria vida, para a vida do leitor. A gente parar para pensar, todos os fatores externos e que antecederam, que fazem parte do passado de uma pessoa, vai manter uma relação assim muito grande com os relacionamentos que essa pessoa vai manter consigo mesma e com as outras pessoas ao redor. Então aqui a gente vê esses dois personagens super problemáticos, a gente vê esses personagens super fragilizados, que estão cheios de problemas que precisavam ser resolvidos por eles mesmos e não entrarem assim de cabeça dentro dessa relação que se tornou tóxica, que se tornou abusiva, que se tornou infeliz. E durante a narrativa desse livro, a gente vai percebendo que a Grace vai sofrer uma transformação assim surreal, gente. Ela era uma personagem super simpática, super extrovertida, cheia de sonhos, alegre, tinha um relacionamento bacana, uma relação bacana assim com todos os amigos. E de repente, quando ela começa a namorar com o Gavin, ela se torna retraída, ela deixa de fazer coisas porque sabe que essas coisas podem não agradar o Gavin. Ela deixa de falar com os amigos por conta do que o Gavin não gosta. A gente percebe a Grace se apagando, sabe? Perdendo a vida, perdendo assim as características que ela tinha e que tornavam ela assim uma personagem muito empoderada. Passa a perder isso porque aquela relação com o Gabe está consumindo ela. E é terrível ver isso também, gente, porque a gente sabe que isso acontece. E acontece muito. A formação do Gabe também não é menos do que a da Grace, porque a gente vê ali o Gabe, um jovem bonito, extrovertido também, simpático, assim, cobiçado, assim, roqueiro e tal, artista, né? E, assim, um ator romântico, sensível. Então, ele começa a ficar totalmente obcecado por essa relação com a Grace.
com ciúmes excessivos, começa a ser violento, enfim, ele vai tratando a Grace como se ela fosse propriedade dele. O Gavin começa a proibir a Grace de fazer qualquer coisa que ela sempre fez, que ela sempre gostou de fazer e que ele conheceu ela fazendo. Fazer coisas, a forçá-la a fazer coisas que não queria, a chantagear, a vigiar a garota, a estar sempre ali perto, sufocando e faz até ela desistir dos maiores sonhos que ela tinha, sonhos que ele já conhecia antes de começarem a namorar. Então, eu tive medo dele, sabe, gente? Na hora que eu tava lendo, eu senti um medo muito, muito grande do Gavin. E foi terrível ver isso, porque a Grace também começou a sentir muito medo do namorado. Foi muito triste ver isso, porque se eu que estava ali lendo, senti um medo terrível do Gavin, e eu estava pensando que ele ia fazer coisas terríveis. Eu fiquei assim totalmente ansiosa durante a leitura, porque eu estava supondo que ele ia fazer coisas horríveis e eu estava querendo saber o que a Grace ia contar pra mim. E a Grace sentia tanto medo do Gavin, tanto medo, que ela preferia se anular, ela preferia ser submissa, ela preferia aceitar tudo que ele dizia sem enfrentar, porque ela tinha medo. Porque ele era um homem, ele era mais forte que ela, e se eles se encontrassem sozinhos e ele ficasse com raiva, ele podia fazer qualquer coisa com ela, e ela tinha medo desses momentos, ela tinha medo de ficar sozinha com ele, gente. Vocês têm noção do que é isso? Você sentir medo de estar sozinha, de estar com o seu namorado. Então, foi assim, foi de partir assim o coração ver isso, sabe? Teve até uma vez que ele simplesmente forçou a garota a transar com ele, mesmo que ela não quisesse. Então, os medos dela estavam totalmente justificados. Ela tinha motivos de ter medo do namorado, gente. Vocês percebem isso? Percebem como é terrível, terrível essa situação. Que já diante dessa situação, diante de tanto abuso físico, diante de tanto abuso psicológico, de tanta chantagem, de tanta violência, a Grace ela vai perdendo totalmente a sua autoestima, que ela já estava quase praticamente no fundo do poço dentro dessa relação abusiva, assim, sufocada mesmo. E ela não conseguia encontrar uma forma, uma brecha ali para ela sair daquilo ali sem prejudicar tudo mais, tá entendendo? Ela tinha medo até de sair daquilo e ser prejudicial para ela, pro Gavin, que estava ali completamente obsessivo e que poderia fazer qualquer coisa assim, mais absurda possível. É mais assustador porque a gente percebe aqui que a Grace está ali quase sufocada e que o Gavin e que as amigas dela começam a perceber. Só incentivar a pegar com mais força assim para ela terminar o namoro, para ela se libertar daquilo, que elas estavam ali apoiando. E aí quando o Gavin ele percebe isso, ele começa a ficar neurótico, ele começa a proibir a Grace de estar ali também com as amigas, porque elas estavam contra a relação dele, gente. Tudo que eu já contei até aqui não chega a ser nem um terço, do que está sendo contado aqui no livro, do que está sendo narrado pela própria Grace, né, que é a personagem, o narrador personagem. E chega a ser bem impactante, chega a ser bem chocante, principalmente para quem passa ou já passou por um relacionamento parecido, né? Mais conflituosos ficamos quando a gente também acompanha todo esse desenvolvimento, esse sofrimento da personagem, e a gente percebe o quanto a família dela não tá nem aí, sabe? Não tá nem aí pra Grace, não tá nem aí. Parece que não percebe que a jovem está sofrendo. E ela só tem 17 anos, gente. 17 anos, não é adulta. Ainda é muito insegura. Ainda tá tentando descobrir quem se é. Muito, muito complicado você ver que ela não tem ali o apoio da família. Ela não tem pai pra lhe dizer, pra lhe apoiar. Não tem mãe. O padrasto também fica, em vez de ajudar, também faz ela passar por diversas humilhações, diversas situações bem controversas também. Mas ao passo em que tem esse ponto terrível que é a família dela, a gente vê as amigas e os amigos sendo totalmente fantásticos e fabulosos e incríveis com a personagem, apoiando e ajudando no que fosse assim possível.
foi muito bonito, muito importante ver isso, porque de certa forma mostrou que a pessoa nunca está sozinha. Se não tem a família, mas tem os amigos, se não tem amigo, mas tem a família, então a pessoa nunca está sozinha, a pessoa sempre pode pedir ajuda para alguém, sempre pode pedir socorro. E para perfeito? Não, gente, o livro tem algumas coisinhas aqui e acolá que eu não gostei, que eu achei até meio desnecessário, que ficou ali meio boiando, não tinha a ver com o tema central. Mas o tema central foi tão bem desenvolvido, a mensagem foi tão bem repassada, que dá pra gente relevar os pontos fracos do livro, entende? Então, eu considerei o livro de excelente qualidade. Os temas abordados em Romance Tóxico são muito, muito, muito delicados mesmo, gente. Abordar sobre relacionamento familiar abusivo, sobre romance tóxico, sobre violência doméstica, sobre violência psicológica, sobre violência física, sobre suicídio, sobre sexo. Por incrível que pareça, ainda é considerado tabu esses temas e as pessoas preferem não falar, porque vai causar um conflito, vai causar um atrito, porque são temas dolorosos, são temas espinhosos e que muita gente vai se identificar e que vai se sentir muito mal, muito triste poder lembrar. Mas a gente tem que se lembrar também que esses tipos de temáticas, esses tipos de livros são muito importantes para pessoas que ainda não passaram por isso poderem saber, conhecer, reconhecer aquilo ali como um romance tóxico, para pessoas que passam por isso poderem se enxergar dentro daquele romance, daquele livro e perceberem que estão vivendo aquilo e poderem fazer alguma coisa para mudar, entende? Ou pedir ajuda. Particularmente, meu coração sangrou e lágrimas foram derramadas durante a leitura de Romance Tóxico. Eu tô até um pouco sensibilizada, porque mais uma vez a gente vê aqui a arte imitando a vida, a realidade, e que é de milhares de pessoas, que é de milhares de jovens que passaram ou passam por algo parecido. Romance Tóxico teve um significado assim muito doloroso para mim. E eu digo assim que para quem já passou por esse tipo de relacionamento abusivo e tóxico, é preciso cautela ao ler esse livro, porque, por exemplo, um exemplo de uma pessoa que sofreu, que já viveu um relacionamento tóxico e abusivo, e foi muito, muito doloroso, foi muito chocante, muito triste ler a narração da Grace e ver que eu me coloquei ali, eu passei por muitas situações iguaizinhas a que a Grace passou. E é doloroso você ver isso, você relembrar e você conseguir ainda enxergar as cicatrizes daquela relação tão dolorosa, tão triste, sabe? E é como se você se machucasse e ao mesmo tempo você fica com muita raiva por você ter sido fraca, por você ter sido tão boba, de ter se permitido passar por aquilo tudo. Todo mundo sabe, mas eu passei mais de 5 anos vivendo um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Claro que no começo não era, mas depois se tornou, né, gente? E esse relacionamento roubou muita coisa de mim, tirou muita coisa de mim. Meu tempo, foram mais de 5 anos, né, presa a isto. Minha alegria, minha juventude, minha vontade de... meus sonhos também. E principalmente a minha autoestima, a minha segurança, a minha, sabe, meu ser, quem eu era. Então foi uma tortura psicológica muito grande. Com esse relacionamento eu acabei me divorciando assim da sociedade. Eu me afastei dos amigos, me afastei das festas, me afastei de tanta coisa, até mesmo assim da família, eu fiquei um pouco afastada e não foi bom. Não foi. Quando eu consegui me libertar disso, eu me vi assim praticamente sozinha, sem amigos, sem nada. Mas graças a Deus, minha família, diferente da Grace, a minha família estava ali sempre me apoiando, sempre me ajudando. Sobretudo a minha mãe. Então eu sou uma pessoa extremamente grata pela mãe que eu tenho, porque ela é uma fonte de inspiração e de luz na minha vida, gente, é sério. Também com muita forma como eu me anulei a minha própria vontade, a minha própria felicidade para tentar fazer a outra pessoa feliz.
E percebi que isso é uma ingenuidade muito grande, porque você quer se considerar a responsável pela felicidade de outra pessoa, não é algo saudável, não é algo normal. E eu posso dizer que agora meu objetivo de vida é fazer com que outras pessoas não passem pelo que eu passei, porque não é uma situação legal. Eu já falei e volto a falar novamente, viver um relacionamento abusivo ou ter vivido é um pouco constrangedor, é ainda considerado um tabu e quase ninguém gosta de falar, sabe, porque é meio complicado. No entanto, atualmente, né, as mulheres elas começaram a falar mais sobre esse tipo de violência, a conscientizar e a aconselhar, e isso é tão importante, gente. Então, assim, as pessoas, essas mulheres sentindo vergonha, pessoas como eu, que estou muito envergonhada de estar falando aqui. É importante a gente começar a se abrir, a falar sobre esse assunto, porque quando eu li Romance Tóxico, quando eu estava lendo Romance Tóxico, eu só conseguia pensar que eu queria ter lido esse livro quando eu tinha meus 17 anos, ou então que alguém chegasse para mim e falasse abertamente sobre esse tipo de assunto, porque provavelmente eu não teria passado pelo que eu passei, ou que eu saberia agir e saberia como proceder se eu fosse viver uma situação assim como hoje. Eu acredito que se eu fosse viver um relacionamento assim, eu saberia identificar logo no começo e saberia como proceder para não viver esse tipo de coisa novamente. Ser muito sincera, muito honesta com vocês que estão aí assistindo esse vídeo. Eu não sabia que eu estava vivendo um relacionamento tóxico até o dia que eu terminei. Como eu li a citação lá atrás, depois do fim é que a gente vai perceber, a gente vai se lembrar de tudo que aconteceu na relação e a gente vai perceber o quanto aquilo ali era abusivo. Então eu só vim perceber mesmo assim quando eu cheguei ao fim do relacionamento, quando eu consegui me libertar. Mas o mais legal é que a gente comece a falar sobre isso para servir de exemplos, né? Para assim, alertar as pessoas e a própria sociedade parar de romantizar a violência, gente. O abuso nas relações, de dizer que ter ciúme em excesso, proibir coisas, criar regras num relacionamento é algo normal, significa que a pessoa te ama, significa que a pessoa está preocupada com você, quer lhe proteger, esse tipo de coisa não é normal, gente. É abusivo, é tóxico, é intolerável e aquilo ali pode começar bem legal, mas com o tempo vai tornar a relação assim insustentável. Peço desculpa por ter falado tanto nessa resenha de Romance Tóxico, não era a intenção falar tanto assim, mas eu precisava aproveitar esse momento mesmo assim da resenha pra gente falar sobre um assunto bem delicado, um assunto bem necessário. Eu acho que a gente tem que aproveitar livros assim, temas assim, pra gente sentar e discutir, pra gente sentar e falar, porque é isso que a ficção promove pra gente, momentos de reflexão, momentos de discussões. No box de informação tem os meus contatos, caso vocês queiram falar comigo e não se sintam confortáveis em falar nos comentários do vídeo. Mas caso se sintam confortáveis em falar nos comentários do vídeo, falem aí que eu respondo, estou aqui de braços abertos para conversar com vocês sobre o tema. Obrigada mesmo por terem assistido o vídeo até aqui. Eu sei de poder dividir um pouquinho de quem eu sou hoje. Espero que tenham gostado e peço perdão se a resenha não foi o que vocês esperavam, mas foi o melhor que eu pude fazer. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. É um processo muito lento aprender a voltar a se amar, a sentir orgulho de si mesma, a seguir sorrindo, voltar a ser feliz.